Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui, a terça-feira, acompanhando as informações, notícias do São Paulo, que segue a preparação para o jogo contra o Internacional na quinta-feira, às 20 horas. E também aqui a informação do mercado da bola. São Paulo está de olho no Alexandre, lateral, que pode ser uma ótima opção aí. Pode ser uma contratação, né, do São Paulo para a sequência. Vamos acompanhar aqui, né, as últimas informações, créditos a todos os canais aqui na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Com o São Paulo, Júlio Casares, presidente do clube, deu entrevista hoje e falou sobre reforços. "11 partidas de invencibilidade. No G4 do Brasileirão e classificado para as oitavas das Copas Libertadores e do Brasil. A mudança de treinador no São Paulo trouxe algo de diferente para o clube. Eu acho que é uma energia diferente, né? Você traz um técnico que demonstra dentro do campo, nos treinamentos, uma energia, um estudo do elenco. Ele participa muito, é um cara que chega muito cedo, vai embora tarde, mas participando. E ele consegue uma coisa importante, agregar o jogador no mesmo objetivo. A torcida que lota semanalmente o Morumbi quer mais, quer reforços. Na lateral esquerda, a renovação de Wellington segue complicada. Por isso, há um sonho. Difícil, porém, de virar realidade. Olha, o Alexandre é um grande jogador, né? O nosso pessoal do futebol já teve até uma conversa com ele. Eu não sei exatamente se ele deseja deixar a Europa, né? Essa é uma outra questão. O que nós sabemos é que, se por acaso ele vier para o Brasil, São Paulo será o primeiro clube a conversar de forma objetiva. Mas está muito distante, porque ainda ele está pensando na continuidade da carreira dele ainda na Europa. Reforçar o elenco pode significar também a não saída de nenhum atleta nesta próxima janela, como aconteceu no ano passado, quando a diretoria resistiu ao assédio a alguns jogadores, conquistou a Copa do Brasil e só vendeu Beraldo na virada da temporada. Mas em 2024, com o time em evidência, será difícil adotar a mesma tática. Não é fácil, porque lá no final do ano você tem que fechar a conta e, infelizmente, não adianta só crescer maravilhosamente no marketing, na bilheteria, nas questões que o torcedor tem dado para o São Paulo. Premiação importante, mas nós temos que fechar a conta e a venda de jogador é um produto, assim como outro. Vamos tentar fazer um equilíbrio com eventuais saídas e com eventuais chegadas. Time indo bem atrai investimento. O São Paulo apresentou nesta segunda-feira mais um patrocinador de sua camisa, a Blue Life, com contrato até 2025. Quem talvez não vista este novo uniforme é Rames Rodrigues. Esse recorrente assunto será definido daqui a algumas semanas. Tem muita notícia, nós nunca tivemos nada objetivamente como proposta. Ele é um jogador internacional, jogou bem aí na seleção da Colômbia, e vamos aguardar o término da Copa América. Né? E lógico, né? Casares foi indagado sobre várias coisas, né? Entre elas, primeiro, vamos lá. O Casares admitiu conversa com o Alexandro, né? O lateral, mas vê o negócio distante, porque o lateral já manifestou que quer continuar na Europa e caso o São Paulo converse com ele já ficou sabendo que os custos seriam altíssimos para São Paulo, né? Caso ele opte por ficar em São Paulo... Você vai fazer o plano, Motinha, do Prevent Bambi lá? Ou não? Qual o plano? Qual? Prevent Bambi, né? É, pelo menos o meu presidente não fala mal do plano de saúde. Ai, não. Do patrocinador. Mas tô perguntando, peraí, você tá misturando as bolas, irmão. Tá falando do teu clube aí. Primeiro é o teu clube, daqui a pouco a gente fala do Corinthians, irmão. Então. Lá e... Vamos falar bastante, hein? Olha, eu tô com 2 folhas, hein? Se prepara. E aí ele falou, né, que realmente o São Paulo tinha o desejo de conversar com o jogador para saber quais seriam as intenções dele, se ele queria ficar no Brasil, se ele não queria, né? Mas as intenções dele é continuar na Europa, primeiro. E segundo, avaliando aí os valores, seriam altíssimos. O negócio é o seguinte, Motti, o Alexandre ele jogava na Juventus, né? Encerrou a sua... não carreira, mas a sua temporada ali jogando bem, né? Como mais recuado, né? Propriamente mais como um lateral defensivo, às vezes até como um zagueiro.
Eu acho que o São Paulo, Motinha, é muito dinheiro, já falei em outras oportunidades, pra mim, gastar essa grana toda no Alexandre no lateral esquerdo, pra mim é rasgar dinheiro. São Paulo tem sim a prioridade pra contratar, né, nessa posição, mas, cara, 1,5 milhão que seja pro Alexandre é muito dinheiro, eu acho que pelo que ele vai entregar. Eu acho que é um grande jogador, já mostrou isso lá no Porto, na seleção brasileira, na própria Juve também, mas, cara, eu particularmente acho que o São Paulo não deveria fazer leilão pra contratar o Alexandre. Oferece lá pra ele, de repente, faz uma oferta, fala, a gente tá querendo um lateral, tal, não sei o quê. Mas, mano, o negócio é o seguinte, Motinha, hoje você pagar uma milha pra um lateral, desculpa, mano, nem o Marcelo acho que não tá recebendo isso no Fluminense. Entendeu? É um cara que tem muito mais qualidade, na minha opinião, do que o Alexandre, mas enfim. O São Paulo está no mercado atrás de lateral, né? Inclusive, foi falado sobre isso também, né? E internamente o São Paulo vê muito difícil a renovação com o Wellington. Se Deus quiser. Né? E porque o São Paulo já fez... O Wellington! Já houve 3 propostas para ele, né? Aí, mudanças de valores e tudo. E o staff dele não aceita. Inclusive o staff dele, um dos empresários dele falou sexta-feira ou foi quinta-feira, mas foi sexta ou no sábado. Falou que o Wellington não está estudando proposta de nenhum outro time. Porque não chegou, né? Que ele quer continuar no São Paulo, que eles estão analisando, para depois decidir. O negócio é o seguinte, Motinha, eu se fosse o presidente do São Paulo, o próprio diretor Carlos Belmonte, eu já pegava essa última oferta que eu tinha mandado lá pro staff dele, já retirava, falava, não tem mais conversa, acabou. O Wellington, Motinha, eu acho que até ele, o empresário, por estar vendo que o São Paulo tá tentando contratar o Alexandre, que tá sondando o Alexandre, fala, os caras têm dinheiro para investir. Então, numa dessas, o cara quer se valorizar. O São Paulo que não seja trouxa, que não seja otário, de pegar e pagar um salário de Europa pra um jogador que, na minha opinião, tem cara de reserva. Quando o Wellington ele tava no São Paulo, que o Reinaldo era o titular, o Wellington era o reserva. Com o Caio Paulista, ele chegou ali até se adaptar e tal. No decorrer da temporada, o Caio Paulista tomou a titularidade do Wellington, é sempre o eterno reserva. Você vai pagar 500, 600, 700 mil reais pra um cara do nível do Wellington, com todo respeito aí, cria da base do São Paulo, mas é um jogador comum. Eu, se fosse a diretoria do São Paulo, já até retirava as ofertas que foram feitas pra renovar, ficava com ele até 31 de dezembro, que é até onde vai o contrato, com esse pé de rato aí, já era. Ele que vai jogar no raio que o parta no quinto do inferno. Pra mim, Motinha, jogador comum. Você tá bravo com o cara? Se tivesse falando do Serginho, tivesse falando do Júnior... O cara tá no direito dele, irmão. Direito dele o escambau, meu irmão. Tá no direito dele o cara de tá no São aceitar Paulo, na moral, o cara tá no São Paulo, tinha que dar graças a Deus de um dia ter vestido a camisa do São Paulo. Sim, mas não é assim que funciona. Na moral, seu bem, negócio é o seguinte, não estamos falando do Jorginho, do Serginho, não estamos falando do Júnior, não estamos falando desses caras não, Roberto Carlos. É o Wellington, mano. Dá lá o salário que ele tá ganhando hoje, fala bacana, 100 conto a mais pra você tá bom. Eu sinto que você tem alguma coisa com a lateral esquerda, assim. Na lateral esquerda, irmão. Hoje em dia, ô seu Bento, acho que tem muito torcedor do São Paulo, inclusive uma vez eu tava participando de uma live com o Sombra no canal dele lá no Sombra Tricolor, ele fez uma enquete e deu quase que 50% pra renovar com o Wellington ou não. Hoje o torcedor ele tá carente de ídolo, mano. Porque não tem, Marcos. Mas como não tem? Ó, Domênico, na Série A do Campeonato Brasileiro, eu te falo pelo menos uns 10, 12 lateral esquerdo melhor do que o Wellington. Te falo uns 10, 12. Vai saber se pode vir. Fala 5 agora, 5. Então vamos lá. Pra mim, os 3 do Palmeiras são melhores do que ele. Não vai vir nenhum dos 3. Não, calma. Tô falando a qualidade. Não, tô falando de... Os 3 do Palmeiras, Piquerez, Vanderlan e Caio Paulista são melhores do que ele. Já era titular. Então vamos lá. Os Vanderlan é melhor que ele, tu acha? Pô, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Peraí, Quintino. O Vanderlan não é... Não, tô fazendo uma pergunta. Eu tô fazendo uma pergunta mas só. Isso não tem nem que ser perguntado, mas vamos lá. Mas você sempre elogiou ele. Os 2 do Flamengo, o Vinha e o Ayrton Lucas são melhores do que ele, tá? O Esquivel do Atlético Paranaense é melhor do que ele. O Marlon do Cruzeiro é melhor do que ele. Acha? O Esquivel, baita no lateral esquerdo. O negócio é o seguinte, só não é Guilherme Arana. O René do Inter é melhor do que ele. O Bruno Pacheco do Fortaleza é melhor do que ele. E por aí vai. Então, eu acho que não precisa nem fazer muita força. O Hugo do Corinthians é melhor do que ele. Bruno Pacheco também não vamos chutar o Pacheco. É jogador comum, Domênico. É jogador pra compor elenco, irmão. É jogador pra compor elenco e olhe lá, sendo bondoso. Vamos lá, vai. Mais coisa do presidente falou, né? O presidente falou sobre o Rames, falou que o São Paulo até o momento não recebeu nenhuma proposta por ele. Ixi. E se chegar, vai ser estudado, né? Assim que chegar, porque ele acredita que o jogador vai disputar a Copa América, de repente pode ter proposta, mas aliás, só um atualmente detalhe, ele é jogador do São Paulo. Só um detalhe, ele jogou contra os Estados Unidos aí no final de semana, ele jogou até os 25 do segundo tempo.
Então, pra quem fala aí que o Rames não consegue jogar, porque não sei o quê... Fez gol, né, Marcos? Não fez. Não, aquele gol é velho. Ah, é velho? Não. Mas assim, ele jogou, não vou nem entrar no mérito, jogou bem, jogou mal, mas assim, jogou até 25 do segundo tempo. Então, pra quem fala que o Rames não consegue ter intensidade, que Malemar vai conseguir jogar 15 minutos, não é bem por aí. Então, se o cara jogou até 25 do segundo tempo, eu acho que tem condições aí. Você mexeu com a fé. Mas peraí, jogar é uma coisa, cidadão. Jogar é uma coisa, estar em campo é outra. Se você tem um esquema de jogo, mas se você tem um esquema de jogo que todo mundo ataca, todo mundo defende, e você tem um morto no time, esse cara não vai conseguir jogar 90 minutos. Agora, se você tem um esquema, retiro dos artistas, tá? Você põe o cara lá em campo como uma figura decorativa, parecendo o tiozão que alugou a quadra, falou, quando eu não tiver com a bola, você fica paradinho, aí eu vou tocar a bola no teu pé. É outra coisa. Você fica nesse amor platônico pelo Rames Rodrigues, é muito engraçado, porque nenhum treinador do São Paulo colocou esse pé de rato aí pra jogar, e há 10 anos ele vive de um gol que ele marcou na Copa do Mundo aqui no Brasil. Você tá de brincadeira? Graças a Deus, nesses últimos 10 anos, o que ele jogou e onde ele jogou? Graças a Deus que o Romário nasceu na década de 90, jogou ali no final de 80, na década de 90, porque se tivesse nascido Você quer pôr na mesma frase Romário e Rames Rodrigues? Eu tô colocando qualidade bacana. Hoje em dia parece que se o cara não correr e não trombar, não é jogador de futebol. Então, assim, eu acho que o Rames, ele tem qualidade, como já citei aqui em outras oportunidades, é um cara que tem um passe, tem a bola parada, tem uma boa finalização, mas infelizmente aí esse negócio de ser babá de volante, o cara realmente não vai ser. Mas eu espero aí que ele faça uma grande Copa América, faça esses 2 amistosos aí que a Colômbia fez aí. E por que o Zumagia não pôs ele pra jogar, como vocês falam? O Zuzuba. Mano, por que o Zuzuba não pôs o Ramete pra jogar? Tá defendendo o Rames Rodrigues mesmo, Marco? Eu tô entendendo bem. Desde sempre ele defende. Mas que programa que vocês fazem? O Marcão defende, ele faz anos. Ô, Quintino, não é que eu defendo o Rames Rodrigues, eu defendo quem sabe jogar bola. Hoje em dia o treinador do moderno, ele prioriza quem corre e quem tromba. Então parece que se o jogador de futebol não entrar em campo e não der pontapé e não ficar correndo atrás de lateral adversário, parece que não é jogador, mas enfim. Vamos lá. Espero que ele faça uma grande Copa América e o São Paulo consiga negociar. O presidente falou o seguinte também, que o São Paulo tem um plano para zerar a dívida bancária em 5 anos, né? Que seria de 250 milhões. Ó o mano chorando agora. Né? E para isso vão criar um fundo de investimento, né, Marcão? E esse dinheiro aos poucos vai sendo liberado conforme entre as cotas, entre os patrocínios. E aí esse fundo que vai dirigir e vai conseguir tentar zerar com a dívida em 5 anos de 250 milhões bancárias, né? Dívidas bancárias, né? E isso aí, Motinha, é importante porque assim, os juros bancários ele é muito alto. Então, por mais que você fale assim, mas o São Paulo tem jogo aí que arrecada 4, 5 milhões de renda no Morumbi. Mas isso aí vai para amortizar ali juros que você tem que pagar com o banco. Então, essas dívidas a curto prazo aí, juros bancários principalmente, que são enormes, o São Paulo, se puder realmente aí ter essa renegociação e você conseguir ir amortizando isso aí a longo prazo, para de repente você não comprometer muito o seu fluxo de caixa, é importante, né, Motinha? Vamos lá. Boa. São Paulo também, o presidente também falou que ele acha que nessa janela não sairá nenhum jogador. O jogador que poderia sair era o Pablo Maia, né, Marcos? Mas como machucado, né, a vitrine, né, cai e o cara não aparece tanto, mas ele acha que nenhum. Mas vamos fazer um reforço aí se vier propostas, vamos fazer uma força para segurar os atletas, né? O São Paulo está em 3 competições, é difícil, né? Vai sair para contratar também, né? Mas ele acha que nessa janela não sairá nenhum jogador. E uma última notícia, Marcos. O técnico do Nacional foi demitido. Ah, que pena. Ia cair contra nós, Motinha. Anteciparam, mano. Não sei não agora, hein, meu. Agora só em agosto, né? Tem muito tempo pra treinar, né? Treinador novo, vem o outro dá aquela ano. empolgada, né? Mas, a gente vai passar. Vamos que vamos. Aliás, quinta-feira, Domênico Gato é Internacional em São Paulo, lá no Heriberto Rios. Como? Aonde? Heriberto Rios. Heriberto Rios. É isso aí, que São bom. Paulo tem desafios novos a cada dia para o Zubeldia. Deu rima, mas é verdade. Porque ele começa a experimentar situações novas. Né? Ele vai para o primeiro derby, por exemplo, no final de semana, contra o Corinthians. Majestoso. Que é um peso gigante jogar contra o Corinthians. E os desafios que estão sendo, entregues ao Zubeldia, ele tem cumprido com muito... Arrisca. Com muita satisfação. Propriedade. E com muita propriedade, essa é a palavra. E são jogos fora de casa peculiares, né? Porque o jogo contra o Internacional em Criciúma é uma espécie de campo neutro. São Paulo deve ter boa torcida lá, inclusive. E contra o Corinthians, nessa situação, sempre um clássico. Muitas vezes o que está na crise
acaba vencendo, isso acontece, mas são jogos peculiares fora de casa para o Zubeldia continuar nessa tocada aí de resultados positivos, dessa energia muito bacana que ele conseguiu trazer para o time e para a torcida. Só que dessa vez vai ser tudo fora de casa. Ó, falando sobre aquela que... Aí o Mendel trouxe na reportagem, falando dos brasileiros na Libertadores, até para a gente mostrar um pouquinho do que tem sido o domínio brasileiro dentro da competição, né? Nas oitavas da Conmebol Libertadores desde 2017. Nas oitavas de final, 6 times brasileiros desde 17, esse ano já são 7 equipes. E aí, à exceção de 2018, em que o River Plate da Argentina foi o campeão, brasileiros levaram o título. Em 17, o Grêmio, depois Flamengo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Muitos brasileiros na fase de oitavas de final, Brasil campeão nas últimas edições, enfim, trazendo um pouco do que é esse domínio. E vamos ter 2 confrontos brasileiros nas oitavas, além de Palmeiras e Botafogo, agora definido esse Grêmio e Fluminense. Em quartas a tendência é de ter mais também. De ir encontrando também, sem dúvida. Tá virando a Copa do Brasil. Até por... E a gente fala isso desde o sorteio, enfim. O nível financeiro, assim, de investimento, de realidade, até dos países, de uma maneira geral, economicamente, é surreal, assim, de verdade. Com todo o respeito a todo mundo que não fez mais que obrigação. Uhum. E isso vai ser algo que, se a Conmebol não pensar no desenvolvimento de outros países, vai ser algo que vai ser recorrente. E a maneira como a gente tem crescido a nível de investimento, porque assim, a gente está falando de jogadores, a gente tem um exemplo do Fabrício Bruno que preferiu ficar aqui do que jogar a Premier League. Olha o nível de que a gente está falando de salário de jogador, do quanto... Eu acho que ainda pagar bons milhões de euros para trazer alguém, eu acho que ainda são poucos clubes. Ainda se conta nos dedos Flamengo, Palmeiras e Atlético, talvez. Que também, financeiramente, não está tão arrumado, não. É porque tem muita gente por trás. Mas, assim, questão salarial... Gente, eu vou falar, uma folha do Flamengo deve pegar e pagar 3 grupos de uma Libertadores, assim. Uhum. Sim. Tranquilamente. Então, é um abismo. Pra gente é ótimo, porque a gente vai deitar em todos mesmo. E a gente fez uma fase de grupos assim que ninguém foi brilhante, dominante, não. E mesmo assim passamos com sobra. Para nós brasileiros é bom, a gente vai estar sempre com torcidas vibrando e almejando o título, mas esportivamente eu acho terrível isso. Acho ruim. Nem Boca e River tem mais o mesmo nível que a gente para disputar em grana. O que tem acontecido são clubes menores, até de centros que não são tão fortes, se organizando em gestão e conseguindo ali na organização bater um pouco de frente. Clubes que, o próprio Peñarol, um time que vai ter dificuldade, que marca muito forte, vai baixar o bloco. Mas em qualidade, em jogo jogado, eu, por exemplo, tenho falado muitas vezes, o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil que a Libertadores. Mas muito mesmo, em nível técnico, qualquer jogo que você vai fazer fora em casa é pedreira. Então é algo que eu acho que a Conmebol tem que se atentar. É bom pra gente brasileiro, a gente fica se gabando. Uhum. Mas pro desenvolvimento do futebol sul-americano é muito ruim. E a gente fala também, não só sobre os jogadores, né? A gente fala sobre esse movimento de mercado de treinadores. O que o Palmeiras faz com o Abel, o Flamengo entrando forte para trazer o Tite. A gente vê um São Paulo com um projeto muito interessante, com o Zubeldia agora também em fase decisiva, também chegando forte. A gente ainda não coloca ali como favorito ao título, mas também chegando forte. Então a gente vê uma organização ali acontecendo e olhando um pouco o que já foi essa Libertadores, né, em que os argentinos incomodavam muito, em que eles tinham muita coisa para se apoiar também, né, em questão de torcida, em questão a arbitragem de Libertadores também prejudica os times brasileiros em outros sentidos, não necessariamente de propósito, mas eu acho que foi encorpando as equipes brasileiras em Libertadores e tendo várias possibilidades, né, assim, o Campeonato Brasileiro permite que as equipes consigam até numa parte inferior ali, disputam uma pré-Libertadores. E aí a pré-Libertadores eles entram mais forte ainda, né? Porque é aí que você pega mais times com um poder muito abaixo até do nível técnico. Então, as possibilidades elas se apresentam muito para os times brasileiros. E aí você vai deixando chegar, você já vai deixar no caminho ali, porque tem esse confronto Fluminense e Grêmio. O Berton traz pra gente que o Grêmio queria fugir, tá certo, mas a chave do outro lado também era muito pesada. Assim, tem muito pra onde correr, né? Não tem. Se fosse pontos corridos, ia ter entre os 10, 6 brasileiros e um ou outro ali envolvido, assim. Sim, que a questão de ser Copa
é um alento para os outros clubes, porque você iguala um pouco mais. Eu acho que dentro das chaves que a gente tem, pode ter surpresa. Sim. Acho que tem favoritos bem definidos, mas pode ter surpresa. A gente tem... Ser mata-mata, eu acho que dá uma sobrevida. Total. A gente tem do lado do Flamengo ali, ele precisando decidir fora, na altitude, e depois ele passando, ele também pode pegar a altitude, porque ele também tem o The Strongest daquele lado. Então tem alguns fatores ali que podem realmente mudar a situação. Tá aí, galera, pessoal, falando sobre o São Paulo, que joga na quinta-feira contra o Internacional, às 20 horas, Brasileirão. São Paulo tá no G4 e vai com tudo em busca de mais uma vitória, quem sabe, né, se manter ou até mesmo encostar ainda mais ali no líder. O líder no momento, que é o Flamengo. São Paulo que vem nessa sequência muito boa, né, de resultados aí. O Zubeldia está invicto, ainda não perdeu, e a gente torce até para que continue assim, jogando um bom futebol e conquistando vitórias importantes. A questão ali do Wellington, né, que essa renovação, que muito provavelmente ele não vai renovar com o São Paulo, tanto é que a diretoria já está de olho em um lateral, né, para chegar aí nessa janela do meio do ano. Se fala muito no Alexandre, que o São Paulo está de olho, que tem interesse, né, na contratação do Alexandre. É um jogador caro, que encerrou o seu vínculo lá com a Juventus. Segundo informações, o jogador tem propostas também, né, lá de fora da Europa, para continuar lá na Europa. Mas como o próprio Casares falou, né, que se ele quiser voltar para o Brasil, o São Paulo é o primeiro time a conversar com ele e, quem sabe, né, tentar aí a contratação. Seria uma ótima contratação para o São Paulo, um ótimo reforço. Chegaria, né, para ser titular desse atual time do São Paulo. Mas é aguardar, né, as próximas notícias. Se ele tiver disposto mesmo a voltar para o futebol brasileiro, o São Paulo pode sim, né, fazer uma proposta e conversar com ele. O salário dele não é um salário baixo, né, é um salário alto, mas quem sabe, né, conversando ali, tentar convencer ele a vir jogar no São Paulo, mas é aguardar, né, as próximas notícias. Próximo jogo contra o Internacional na quinta-feira, o Tricolor vai com tudo em busca da vitória. A notícia boa é a volta do Wellington Rato, né, reforço para a sequência. O Zubeldia vai poder contar já, né, com o Wellington Rato, vai ser relacionado, provavelmente vai ter aí uma chance, né, nesse jogo contra o Internacional. Deixa a sua opinião aqui abaixo, torcedor tricolor que ainda não é inscrito, se inscreva. Obrigado a você que assistiu até o final, valeu e até a próxima, galera.